Fala, produção! Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula do Detox Cintura Fina. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Fernandes, eu sou nutricionista e ajudo mulheres que treinam a perderem até 10 centímetros de cintura em 4 semanas com o método Detox Cintura Fina. Quero já agradecer a todas vocês aqui, porque não é nada fácil, né, gata? Estar aqui comigo nessa segunda aula e tenho certeza que irão sair daqui com muitos aprendizados valiosos. Para iniciarmos a nossa aula, primeiramente, quero mostrar um pouquinho das pessoas que foram transformadas com o meu método. Olha só, tenho vários resultados de pacientes incríveis de afinar muito, mas muito a cintura. Por isso que eu criei o Detox Cintura Fina. Resultados assim, de pessoas mais magras até pessoas com um peso bem mais alto, sabe? Então, realmente, resultado 100%, 1000%, né? Comprovado aí, melhorando muito a questão da autoestima, do olhar com o espelho, tem o meu resultado, né? Mas muitas pacientes, muitos depoimentos via WhatsApp, vale muito a pena. Então eu vou falar aqui um pouco do resumão do que a gente aprendeu na aula 1, onde o tema foi: por que você treina e não perde barriga? Você descobriu que só treinar não é o suficiente para você afinar a cintura. A maioria das mulheres que treinam e não veem resultado no espelho cometem 5 erros comuns. Acham que só o treino basta, mas esquecem que a alimentação realmente é o que define o resultado. Pulam refeições ou fazem jejum aleatório, sem uma estratégia inteligente por trás, o que pode aumentar o acúmulo de gordura abdominal. Comem alimentos fit que incham, cheio de corantes, adoçantes muito artificiais, como barrinhas, os adoçantes, né, como eu comentei, e os industrializados disfarçados. Exageram no cardio, quem nunca, né? Nossa, eu era a louca do cardio. E achando o quê? Que vai acabar e secar com a barriga. Mas acabam gerando muito estresse e estagnação. Aquele famoso efeito platô. Seguem dietas da moda sem considerar que quem treina precisa de uma estratégia específica. O caminho certo envolve estratégia alimentar, anti-inflamatória e feita para quem realmente treina. Comida de verdade, rotina organizada e o foco é na desintoxicação. Treinos inteligentes combinados com um plano alimentar totalmente funcional. O foco não é emagrecer, é afinar a cintura. E isso só acontece quando o treino e a alimentação trabalham juntos. É uma equipe, né, produção? Me ajuda aí. E para dar início à nossa aula 2, você já se perguntou se treinar apenas 3 vezes na semana é o suficiente para ter um resultado na cintura? É isso que a gente vai responder aí, hoje, nessa aula incrível. A maioria das mulheres acreditam que para afinar a cintura precisam viver na academia, treinar todo dia e suar litros. Sabe quando você não transpira, você fala: nossa, nem o meu treino nem foi tão bom? Quem nunca, né? Mas a verdade é que não é sobre treinar mais, é sobre treinar certo e principalmente comer certo. Essa é a meta. Muitas das minhas alunas só treinam 3 vezes na semana e conseguem perder até 10 centímetros de cintura em 4 semanas. Por isso que eu fiz o protocolo. Por isso, não é do nada. É porque realmente já tem muitos e muitos resultados, como eu já mostrei no vídeo aí anterior que vocês viram. O segredo está nos erros que a maioria comete e nos acertos de quem realmente afina a cintura com consistência. Essa é a minha meta com vocês, tá? Com consistência. E é isso que eu vou mostrar nessa aula agora. 5 erros mais comuns. Vamos começar então pelo primeiro. Achar que a frequência é o único fator que importa. Muitas mulheres acreditam que só aumentar o número de treinos vai afinar a cintura, mas ignoram a alimentação mais o descanso, que é extremamente importante. Treinar 3 vezes por semana, mas comer errado todo dia, esse é um segundo erro, gente. O treino, ele pode ser consistente, mas se a alimentação for inflamatória, que é o que a gente vê muito hoje, o corpo, ele continua retido, inchado e sem definição muscular. Você não consegue visualizar o músculo naquela pessoa. Porque a nossa anatomia é o quê? Pele, gordura e músculo. Então, pra gente visualizar aquele músculo, a gente tem que diminuir essa camada de gordura que tá na frente da massa muscular, justamente para ela se tornar aparente. Imagina uma loja que tem aquela porta que fecha. Então, aquela porta que fecha é a gordura. Se você não tiver uma dieta de déficit calórico e uma estratégia inteligente
para fazer o seu corpo entrar na lipólise, que é a quebra de gordura, e depois na queima da gordura, não tem resultado. A gente não visualiza aquele músculo, a gente não consegue definir de verdade. Terceiro erro, focar só no cardio. É igual eu falei, quem nunca? Eu já fui a louca do cardio. Achando que super vai secar a barriga. Não é por aí. Exagerar em aeróbios, sem fortalecer a musculatura e sem uma estratégia por trás de alimentação também, não promove a definição. E pode até causar estagnação, que é o efeito platô. Quarto erro muito comum, treinar 3 vezes por semana sem constância. Isso é muito comum também. Começar bem e depois de uns dias parar. Sabe quando você fecha a academia no plano anual? Aí você vai lá 3 vezes na semana, nessa semana que vem você já vai uma. Cadê a disciplina? Cadê a constância? Não, gente, aí também não. Aí também não faz milagre, né? Você começa bem, depois você para por dias e às vezes até semanas. Quebra totalmente o estímulo do corpo e impede qualquer evolução. Isso pode ser um erro que você esteja cometendo, repara. Quinto erro mais comum de todos também, ignorar o intestino e a inflamação. Isso é muito comum. Treinar pouco ou muito, sem olhar para a sua saúde intestinal e a desintoxicação, mantém a sua barriga estufada, mesmo com esforços físicos. Então você tá ali treinando pra caramba, fazendo dieta, só que você acaba ingerindo aos poucos alimentos que prejudicam a sua função intestinal. Esses dias mesmo eu respondi uma seguidora perguntando se o leite inflama. Em algumas pessoas sim, em outras pessoas não. Como é que a gente descobre? Através de algumas coisas que a pessoa relata, isso a gente vai ter no detox também, ou na consulta individual, e aí a gente analisa se a pessoa tá tendo algum desconforto ou não. E depois também é interessante a gente comprovar através dos exames laboratoriais, que a gente pede o exame de tolerância à lactose, tá bom? 5 acertos de quem afina a cintura. A gente não vai ficar só no erro, né, produção? Quais são os acertos de quem afina a cintura, mesmo treinando 3 vezes na semana? Olha isso. Treino com estratégia, mesmo com pouco tempo. Excelente. Quem foca em treinos de alta qualidade, como HIIT ou treinamento de força muito bem aplicado, consegue excelentes resultados, mesmo treinando 3 vezes por semana. Eu tenho vários resultados assim. Tá? Então, se você tem essa dúvida, dá certo sim. Só que precisa ter a constância e a disciplina. Né, gata? Me ajuda a te ajudar. Segundo acerto, muito comum, ter uma alimentação desintoxicante e anti-inflamatória, tá? Então, é por isso que tem que ter aquele lance de comida de verdade, respeitar muito o seu corpo nas questões da fome, da saciedade, a questão intestinal, igual a gente já comentou. Terceiro acerto, mantenha a constância, mesmo com pouco tempo na semana. Porque se a gente for parar pra pensar, 3 vezes na semana de treino e 4 vezes sem treino, porque uma semana são 7 dias, você já parou pra pensar que, na verdade, a gente mais não treina do que treina? Só que precisa de uma estratégia inteligente. Senão, gente, não tem milagre. Não tem o que você faça que você vai atingir um resultado aí realmente significativo, tá? Porque o segredo não é treinar todo dia, mas sim manter a frequência com regularidade e, claro, muito foco no que você tá fazendo. Quarto acerto muito comum, respeitar o descanso e o sono, tá? Recuperação é a parte do resultado. Dormir bem e descansar permite que o corpo entre no momento ali de recuperação e responda muito melhor ao estímulo que você está dando, desde o treino até a dieta, a alimentação. Quinto erro muito comum também, que é cuidar do intestino e da retenção de líquidos, tá? Quem regula o intestino desincha e trabalha a base, que é o detox. Vê o espelho mudar, roupas ficarem mais soltinhas, mesmo treinando poucas vezes na semana, tá bom? Se eu pudesse, eu ficaria aqui falando horas e horas e horas o jeito errado e o jeito certo, que vocês mulheres que treinam e também querem, né, perder até 10 centímetros de cintura em 4 semanas. Mas é inviável nesse tempo, né, produção? Como é que faz? Eu vou ficar aqui também falando até amanhã. Então, ó, agora depois de todas essas aulas, desde a primeira e agora essa que é a segunda, todo o aprendizado que você adquiriu, mais as lives que eu tô fazendo todo dia, meio-dia, você vai fazer o quê? O que você vai fazer agora, produção? Vai fazer com que milhares de mulheres que eu já transformei, as que eu mostrei, que são aqui 1/3 das transformações que foram geradas com o meu método, você viu que funciona. E, gente, não se discute com resultados. Às vezes você pode pensar que o seu caso é diferente,
mas eu estou aqui justamente para te provar que é impossível e independente da sua idade, rotina, condição financeira que você tenha. Eu quero muito que você entenda que independente também da sua saúde, de quantas coisas você já tentou, dietas, medicamentos, remédios, cápsulas, suplementos fitoterápicos. Gente, é totalmente possível perder até 10 centímetros de cintura em 4 semanas com Detox Cintura Fina agora, nesse mês, e tudo se você fizer o que eu ensino em meu acompanhamento. Aí sim você vai perder até 10 centímetros de cintura em 4 semanas, certo? Mas primeiro você precisa acreditar em mim, né, produção? Evitar essas armadilhas que o mundo mostra pra gente dia após dia. Falei muito sobre isso nas lives. Se você não cuidar do seu intestino, e que é o que eu também ensino na semana da cintura fina, no Detox Cintura Fina, você também não vai ter resultado se você não melhorar todos esses pilares que eu comentei. E não adianta pensar que comprando mais um método você irá ter resultados. Se você não tiver um acompanhamento e seguir à risca tudo que eu ensino, você não terá resultado mais uma vez. Você adquirindo o meu método, vocês irão receber um questionário totalmente específico, onde eu irei conhecer um pouco mais de vocês e vou ensinar como limpar esse intestino para só aí a gente iniciar o processo do detox, tá bom? Amanhã, às 20 horas da noite, eu espero vocês. É o grande dia, é a revolução do Detox Cintura Fina, do emagrecimento feminino. Eu vou te ensinar passo a passo de como emagrecer, afinar a cintura, comendo de tudo, mas tudo de uma forma estratégica, não é do nada. Ai de você perder essa aula amanhã, hein, produção? Dia 7 de agosto, às 8 horas da noite. Às 20 horas eu espero vocês. E eu quero saber, se vocês querem mesmo afinar a cintura aqui, me fala. Você quer mesmo afinar a cintura aqui, produção? Fala pra mim. Tem foto minha que às vezes eu olho e penso, será que sou eu mesma? Sério, é muito real. Eu nunca tive a cintura de hoje, nunca. Nunca mesmo, tá? Uma cintura mais fina, abdômen mais marcado, a barriga bonita, né? E não adianta falar que é cirurgião não, tá, produção? Nem adianta, porque tem muita gente que tem essa coisa de, foi a cirurgia. Não, não foi. Eu nunca fiz um procedimento que eu não falasse pra vocês. Porque eu já fiz uma lipo e eu perdi a lipo. Porque eu engordei muito depois da lipo. A gente acha que fazendo lipo, pronto, resolveu os problemas. Não. Tanto que no meu antes e depois, que eu posto sempre uma foto que eu tô com um vestido roxo, cheio de florzinha, aquela foto é depois da lipo. Eu perdi totalmente o resultado da lipo, porque eu tive essa ilusão. Enquanto eu não trabalhei a minha mente, eu tive essa ilusão e a minha rotina e o meu estilo de vida. Não adianta, gente. A gente não tem o resultado que a gente quer. Perdi totalmente a minha lipo. Muito pelo contrário, ficou até pior. Porque a barriga de quem fez lipo, o negócio engorda, estufa pra frente. Sabe assim? É feio, gente. Nossa, nossa senhora. Então não adianta, gente. Tudo que eu faço hoje, que eu tive muito resultado, 100%, é o que eu faço e o que eu ensino pra vocês. Eu já tive resultado em vários pacientes de lipo, sem lipo. É real. Vários. Nossa senhora. Eu já tive uma paciente, pra vocês terem uma noção, que ela juntou, na época, 15 mil reais pra fazer a lipo. E ela marcou consulta comigo, ela falou, eu vou ficar 6 meses com você, depois de 6 meses eu vou fazer a lipo. Ela tava muito decidida. Resultado, em 6 meses ela teve um resultado de lipo e ela gastou os 15 mil reais indo pros Estados Unidos. Meu, é surreal, gente. Só vem que é surreal. Hoje mesmo, a minha autoestima é tudo, sabe? Tipo assim, às vezes eu tô mal por alguma outra razão. Cara, quando eu coloco uma roupa e me sinto bem, acabou, sabe? Então hoje eu gosto do que eu vejo no espelho. Hoje eu passo no espelho, eu fico olhando. É um amor próprio, é aquela questão de autoestima. E eu quero isso pra você também. Vestir uma roupa e ficar bem, ficar magrinha. Quero essa relação de amor próprio, essa conexão. A sua relação com o seu marido vai melhorar. Qualquer relacionamento que você tenha acaba melhorando. E você vai economizar muito dinheiro, tá? Você vai se sentir mais segura, vai se sentir muito mais capaz, vai melhorar até o seu trabalho, a sua questão de produtividade, de energia, vai melhorar muita coisa na sua vida, porque você vai começar a ver que você é capaz de melhorar muita coisa em sua vida e também vai começar a conquistar tudo que você sempre quis. Então amanhã, às 8 horas da noite, às 20 horas, eu vou abrir um grupo VIP, tá? Um grupo totalmente fechado, só para mulheres que realmente querem afinar a cintura. Porque essas mulheres, elas vão receber a melhor oferta em primeira mão. E vai ser liberado antes para essas mulheres que estiverem lá. As vagas para o meu acompanhamento do Detox Cintura Fina.
Então, gente, não perde. Amanhã, 8 horas, eu espero vocês. Você vai ficar chocada. Vocês não vão acreditar na oportunidade em que eu vou dar para quem estiver ao vivo. Na última turma, muitas mulheres ficaram de fora. E nesse evento tem mais de 5.000 mulheres inscritas apenas para esse evento. Então seja rápida e fique atenta a tudo. Porque eu não tenho nem previsão de quando eu vou abrir a próxima turma aí do Detox Cintura Fina. E as mulheres que estiveram comigo vão receber o link através de que a gente vai enviar para essas 5.000 inscritas. Então seja rápida e comprometida. Esteja comigo, vem comigo. Então espero vocês amanhã. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.